Nós estamos num ano de renovo, um ano onde o Senhor colocou sobre o meu coração essa palavra renovo. No primeiro momento eu confesso para vocês que eu não tinha entendido bem o porquê renovo. Depois eu comecei a entender que eram novas coisas, coisas novas. Renovo é começar de novo, é começar novamente, é reiniciar algo que você havia começado. Renovo é arrancar as trincas, os arranhões. Renovo é como se fosse um broto que está nascendo. Enfim, a palavra renovo é renovar. Mas hoje, quando eu comecei a mergulhar mais profundamente nas Escrituras, renovo vai muito além de se renovar. Renovo é muito mais do que nós achamos que é começar algo novo. E eu dei um tema para essa mensagem, e esse tema diz: o que é renovo? Quem é o renovo? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, em Isaías capítulo 11, versículo 1. O profeta Isaías profetizou essa palavra há 2.700 anos atrás. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Em outras palavras, os 7 Espíritos de Deus. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos. Preste atenção nisso. Nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com vara de sua boca, e com o sopro de seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Coloca a mão sobre o seu coração e feche seus olhos, por favor. Pai, como é bom começar o ano na Tua presença. A nossa oração esta noite é que o Teu Espírito, somente o Teu Espírito, possa fluir no nosso meio. Assim como nós lemos no versículo 2, que os 7 Espíritos do Senhor possam se apoderar da Tua igreja nesta noite. Espírito de entendimento, de sabedoria, venha sobre nós. Nós te convidamos, pois queremos ouvir algo mais vindo de Ti. Fala com a Tua igreja, papai, e nos ajuda a viver aquilo que realmente Tu tens para nós. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso bem forte a Deus. O rebento é um galho ou um ramo que cresce a partir do toco de uma árvore recém-cortada, dando origem a uma árvore nova. Uma árvore, quando ela é cortada, quando fica aquele toco, ali nasce uma nova árvore. Isso é renovo. Coloca para mim Apocalipse capítulo 5, versículo 6, por favor. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Isaías, 2.700 anos atrás, ele anunciou e falou sobre um renovo, sobre um rebento. Ele falou que viria de Jessé. 100 anos depois, aproximadamente 2.600 anos atrás, o profeta Jeremias, no capítulo 33, versículo 15, olha o que ele diz. Antigamente existia um rei, e o rei governava o povo, amém? E existia também um sacerdote. Ele tinha a função de preparar
todos os utensílios ali que eram necessários. Olha o que diz o versículo 15 ao 18. Naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Senhor, justiça nossa. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel, nem aos sacerdotes levitas faltará homem diante de mim, para que ofereça holocausto, queime oferta de manjares e faça sacrifício todos os dias. O que o profeta estava dizendo é o seguinte: vai chegar um tempo que vai se levantar um renovo, e que esse renovo, ele irá governar como um rei, e irá exercer a função de um sacerdote. Ele ajuntará as duas funções, e o seu reino durará para sempre, e o seu sacerdócio, ele será eterno. Passado mais aproximadamente mais 100 anos, 520 mais ou menos, antes de Cristo, se levanta um outro profeta, Zacarias, capítulo 3, versículo 8. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio, eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos, eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei, preste atenção nisso, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Como tirar a iniquidade da terra em um só dia? 520 anos depois, aparece um camarada que nasceu numa manjedoura, chamado o Nazareno. Ele vai para uma cruz. Ele não tinha pecado, e ele, em um único só dia, ele tira toda a iniquidade da terra. Eu quero que você nessa noite entenda comigo que renovo é muito mais do que se renovar, muito mais do que começar de novo. Renovo nada mais é do que a própria pessoa de Jesus Cristo. Ele é o próprio renovo. Quando Deus nos deu essa palavra sobre renovo, eu até então não havia entendido o que Deus estava querendo falar com Belém. Mas hoje as escrituras começaram a saltar aos meus olhos, e eu pude perceber que o que Deus está pedindo para mim e para você, igreja do Senhor, é que nós possamos nos agarrar neste ano à pessoa de Jesus Cristo como nunca fizemos até então. Ah, mas pastor, mas eu conheço a Jesus, eu busco a Jesus. Você não está entendendo, eu vou tentar te explicar de novo. Eu também busco a Jesus como você. Mas o que eu quero nesta noite é fazer uma aliança contigo, e que nós juntos façamos uma aliança com Ele, dizendo para Ele que esse ano será o ano do renovo, o ano onde nós vamos entregar a nossa vida com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, vamos mergulhar nas Escrituras, o conhecimento que até então era pequeno, comece a se tornar profundo na tua e na minha vida, porque aí sim nós nos pareceremos com Ele, e tudo aquilo que nós desejamos automaticamente vai começar a recair sobre nós. Amém? Coloca para mim, por favor, Zacarias capítulo 6, versículo 12. E diz-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos, 12, 13, tá? Eis aqui o homem cujo nome é renovo. De novo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edifica, preste atenção nisso, igreja. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará. E será sacerdote no seu trono e reinará a perfeita união entre ambos os ofícios. Coloca para mim
João capítulo 2, versículo 13. Esse é o momento em que Jesus sobe com os seus discípulos até Jerusalém. Quando chega lá no templo, ele vê uns cambistas vendendo as coisas lá. A Bíblia diz que ele pega um chicote, ele joga tudo no chão, ele começa a derrubar tudo, e ele começa a dizer, vamos ler junto. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém, e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócios. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostras para fazerem estas coisas? Jesus lhe respondeu, destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. O que Jesus estava dizendo para os discípulos é o seguinte, os discípulos viram Jesus fazendo tudo aquilo, e Jesus começou a dizer que aquele santuário seria derrubado, e que em 3 dias ele iria reconstruir. Então o que o profeta Zacarias estava dizendo lá no capítulo 6, versículo 12 e 13, é exatamente essa profecia. E quando você começa a ler a Bíblia, você vai perceber a todo instante que as profecias vão se cumprindo. Por isso eu comecei essa mensagem dizendo que você precisa ficar atento aos acontecimentos. As profecias se cumprem a todo instante. Aquilo que Jesus prometeu lá atrás, há mais de 2000 anos atrás, está acontecendo e vai acontecer muito mais. E você precisa estar ligado, porque esse ano é o ano do renovo, é onde Ele quer renovar a tua mente, quer renovar as tuas emoções, quer renovar as tuas forças, quer renovar o teu entendimento, quer renovar a tua aliança com Ele. Mas para que tudo isso aconteça, você precisa nesta noite entender que o verdadeiro renovo é Ele próprio. Ele é o próprio renovo. E se você se renova nele, automaticamente as coisas se renovam em você. Quanto mais você busca a presença dele, mais tudo aquilo que você até então gostaria de buscar, vai naturalmente começar a chegar até você. Porque ele é o próprio renovo. Então, se você quer renovar as tuas forças, se você quer renovar os teus negócios, se você quer renovar o teu casamento, se você quer renovar a tua aliança, se você quer renovar alguma coisa, nesta noite eu te peço em nome de Jesus, renove-se com o Senhor. Renove-se com o Senhor. Não permita que 2020 continue sendo aquilo que você veio trazendo de 2019. Eu não sei como foi a tua comunhão em 2019, se ela foi intensa, amém por isso, e continue crescendo cada vez mais com ela. Mas se ela foi uma comunhão bem de longe, eu te peço em nome de Jesus, não entre 2020 achando que as coisas vão mudar. Enquanto você não mudar, nada muda com você. Quando você começa a ler a Bíblia, você vai perceber lá no livro de Juízes, no momento em que Sansão ele é preso, ele é colocado sobre uma roda, ele fica em círculo ali, rodando, a Bíblia diz que os cabelos da cabeça de Sansão começaram a crescer. Naquele momento pegaram Sansão, levaram para dentro do templo de Dagon, lembram? Amém? Levaram Sansão para dentro do templo de Dagon. A Bíblia diz que naquele dia, na sua morte, Sansão matou mais na sua morte do que quando ele estava em vida. Mas o que me chama a atenção, todos os templos pagãos daquela época, eles tinham a imagem do Deus a qual eles adoravam, da qual eles simbolizavam através de uma escultura. Então, por exemplo, o templo de Dagon tinha a imagem de Dagon lá, que a imagem celebrava, representava o Deus a qual eles serviam. E interessante que o Espírito Santo de Deus, ele começou a trazer no meu coração o entendimento de que esse prédio, ele não passa de um prédio, até eu e você entrarmos dentro desse prédio,
e fazermos com que a imagem que está aqui dentro represente a imagem do Deus que nós servimos. Eu acho que você não pegou. A Bíblia diz que eu e você somos a imagem e semelhança de Deus. Então, quando você está aqui, na verdade você está representando o Deus a qual você serve. Porque você é a imagem e semelhança dele. Por isso que a igreja, sem a igreja, ela não passa de um prédio. Mas quando o prédio, ele tem a igreja dentro dele, a própria representação do Senhor se faz presente. Você ainda está aí? Abre para mim em Hebreus capítulo 9, versículo 11, por favor. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touro e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, em outras palavras, a purificação externa, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. E o 15, por isso mesmo, ele, preste atenção nisso, por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Quem tem sido chamado aqui? Levanta a mão, em nome de Jesus. Levanta a tua mão. Todos vocês foram chamados? Todos nós fomos chamados. Mas nós não fomos chamados para a primeira aliança, não. Nós fomos chamados para uma aliança eterna. Uma aliança onde o renovo, ele se fez carne, habitou entre nós, conviveu com os homens desta terra, mas um belo dia ele foi para uma cruz, para que se cumprisse todas as profecias que os profetas profetizaram no Antigo Testamento. Afinal de contas, tudo que era profetizado precisava se cumprir. Então Jesus, ele é a própria profecia, ele é o próprio Senhor, o renovo da tua e da minha vida. E quanto mais eu e você buscamos esse Senhor, quanto mais nós mergulhamos nas Escrituras e lemos, quanto mais nós entendemos a profundidade deste amor, mais renovados somos no nosso espírito. Porque é importante nós lembrarmos, quando Cristo veio a essa terra, ele veio como homem, amém? A Bíblia nos conta, aqui acabamos de ler, que antigamente existia, o sumo sacerdote, ele entrava, ele pegava o sangue de bode, de touro, ele misturava com a cinza da novilha, ele aspergia sobre o povo, para que o povo fosse redimido dos seus pecados. Só que isso era uma remissão externa, amém? Mas a verdadeira conversão de um homem, ela não é externa, mas ela é interna. Então por isso que Jesus veio, para que essa remissão, ela não acontecesse simplesmente com uma gotícula na cabeça ou no corpo, mas que ela acontecesse dentro do Espírito, de forma que nós fomos tocados por Ele, para que aquele homem interior, ele pudesse vir para fora, e através de um vaso de barro que somos nós pudéssemos carregar a verdadeira essência de Cristo. Eu não sei se você está me entendendo, mas isso que eu estou te falando é algo muito profundo. Jesus, Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso salvador, Ele é o nosso renovo. E esse renovo que é Jesus, Ele quer renovar todos os dias a tua aliança, a aliança dEle contigo. Por isso que a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É por causa das suas misericórdias que nós não somos consumidos, porque Ele quer renovar a aliança dEle conosco todos os dias.
A todo instante Ele está disposto, aberto para que essa aliança, ela venha a ser renovada. Uma coisa é você estar na presença, porque você precisa dEle. A outra coisa é você estar na presença, porque você tem necessidade de estar com Ele. Abra para mim, por favor, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha agora o 17 que diz: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, você precisa entender que você é sagrado, você é consagrado a Ele. Por isso a Bíblia diz que o nosso templo, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Por isso que você não deve usar o teu corpo para fazer coisas que você sabe que não deve fazer, porque o teu corpo é o lugar onde habita a presença do próprio Senhor na tua vida. O que você carrega dentro de você é habitado dentro desse corpo. Então você é um templo, você é um santuário, e você é uma pessoa sagrada. Se alguém tentar tocar em você, o próprio Deus destrói essa pessoa. Você precisa entender isso. Quando você olhar e falar assim, não, porque o fulano é meu inimigo, deixa eu te dizer uma coisa, pode até ser teu inimigo, mas Deus não tem inimigo, amém? Ele é Deus, Ele é soberano. Então se alguém toca em você, é porque esse alguém não sabe quem você é, porque se ele soubesse, ele jamais tocaria em você, porque quando ele toca em você, ele está tocando no próprio Senhor, porque você é santuário dele. E esse renovo que Ele quer nos revelar nesse ano de 2020, é um renovo da nossa alma, das nossas emoções. Aquilo que até então nós conhecíamos de ouvir falar, os nossos olhos precisam ver, as coisas precisam se materializar na tua e na minha vida. Eu creio demais nos milagres de Deus, eu creio demais nas promessas que o Senhor fez. Quando nós lemos as Escrituras, a Bíblia diz que a sombra de Pedro passava e a sombra do cara curava. E por que eu e você não acreditamos quando Deus diz que nós poderíamos fazer a obra que Ele fez e outras maiores? Por que você se acovarda achando que as notícias estão chegando e estão tomando um volume muito grande na tua mente e estão ofuscando a tua maneira de pensar? Por que você se permite ser bombardeado nos seus ouvidos com as notícias e você deixa de crer quem você é e você passa a acreditar naquilo que você está vivendo? Não permita que 2020 continue sendo aquilo que você veio trazendo de 2019. Eu não sei se você trouxe muitas dívidas, eu não sei se você trouxe um casamento falido, eu não sei se você trouxe uma doença, eu não sei nada sobre você, mas uma coisa eu posso te falar em nome de Jesus neste altar: não importa o que você trouxe, tudo o que você trouxe não se compara ao amor de Deus que existe em você. Tudo o que você carregou, glorifica a Deus. Tudo o que você trouxe não se compara com aquilo que Deus tem para você. Coloca para mim Isaías capítulo 61, do 1 ao 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Glória. E Lucas capítulo 4, versículo 16, Jesus ele é levado ao deserto, aí tem um momento que ele está indo para Nazaré. O que diz? Indo para Nazaré, onde fora criado, até o 30,
entrou num sábado na sinagoga segundo o seu costume e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. Eu quero só dar uma pausa aqui. Jesus entrou numa sinagoga num sábado, como era de costume, e aí quando ele entrou, deram para ele o livro do profeta Isaías. E aí eu te pergunto, isso foi coincidência? Isso foi coincidência? Olha o que diz. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje, isso é muito forte, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: não é este o filho do José? Disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, mas quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, se retirou. Não é esse aí o filho do Zé? Esse aí não é o carpinteiro? Quando as pessoas começarem a ver a manifestação da glória de Deus na tua vida, muitos não vão acreditar. Sabe por quê? Porque o profeta, ele não tem honra na sua casa. Mas o que eu quero falar para o teu coração é que não importa a honra perante os homens. Amém. O que importa é a tua honra perante os céus. Os céus te enxergam de uma forma completamente diferente como ele te enxerga. Os céus não te vê como filho do João nem do Manel. Os céus não te enxergam como a filha da Joana. Os céus não olham para você e falam: esse aí não é filho do Antônio? Os céus te olham como um profeta de Deus, um vaso de barro que carrega uma essência poderosa dentro dele. Os céus, quando olham para você, eles falam: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Eu tenho prazer nele. Quando você se renova nele, você começa a perceber que algumas pessoas não vão acreditar naquilo que você está vivendo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não importa se eles acreditam ou se eles não acreditam. Não importa se eles creem ou se eles não creem. O que importa é o que Jesus está começando a fazer no teu ser e aonde Ele vai te levar. Creia que você não foi chamado simplesmente para cumprir um protocolo de vir à terra e se casar com alguém, ter filhos e ir embora. Não, esse não é o teu chamado. Você tem uma missão específica na terra, creia isso no teu espírito. Eu hoje perguntava para Deus, falei: Senhor,
Por que eu preciso de verdade ser um pastor e pregar em uma igreja e para pessoas? Por que eu não posso ser um homem de Deus no meu lar e na minha casa? Sabe o que o Espírito de Deus falou muito claramente ao meu espírito? Porque, filho, você tem um chamado específico, e quando você não entra nesse chamado específico, você nunca vai conseguir ser pleno em mim. Existe uma plenitude, filho, que eu estipulei para cada uma das pessoas, e quando essas pessoas, elas não entram no seu lugar, no seu campo de atuação, no ambiente onde eu as coloquei para fazer, quando elas não exercitam isso, elas não são completas nelas mesmas. Porque para você ser completo, filho, você não precisa fazer o que você quer fazer, você necessita fazer aquilo que eu quero que você faça. Porque quando você cumpre o meu propósito na sua vida, automaticamente, aquilo que até então você achava que ia saciar os teus desejos e as tuas necessidades, eu, como um pai amoroso que sou e que te amo, eu faço com que os teus desejos e as tuas vontades sejam saciadas através do meu Espírito. Por isso, quando Jesus ele vem à terra, ele passou por todas as adversidades que ele poderia passar. Ele viveu como um homem, ele foi para uma cruz, ele foi açoitado, ele foi cuspido, puxaram a sua barba, menosprezaram Jesus, falaram um monte de coisas para ele, mas Jesus não permitiu que essas coisas interferissem naquilo que o Pai tinha para ele. Ele passou pela terra por todos os sofrimentos, mas ele sabia que ele só seria completo no Pai se ele pudesse passar por tudo aquilo, porque aquilo fazia parte do seu chamado. Pastor, então você está me dizendo que eu fui chamado para sofrer? Não, hipótese nenhuma. Se você parar para refletir, a maioria dos teus sofrimentos são causados por você. A maioria das dores e angústias que você vive são causadas por você. Jesus te chamou para ter uma plenitude de vida. Jesus te chamou para você ser pleno nele, para que o renovo dele venha entrar em você todas as manhãs, e a tua comunhão com ele, lendo a Bíblia, mergulhando nas Escrituras, que você comece a entender aonde ele quer te levar. Mas por você não ler a Bíblia, por você às vezes ler uma vez só, ou talvez duas, e muito mal, aí o que acontece? Você fala de Jesus, mas você fala de um Deus que você não conhece. E no primeiro momento que Satanás se levanta contra você, você não consegue discernir se vem de Deus ou se vem do inferno, porque você não tem plenitude nele. Então, por você não conhecer a ele, os teus desejos começam a ser manifestos na terra, e não os desejos dele em você. Você está me entendendo? Por isso que renovo é você se renovar em Cristo. Renovo é você se adaptar a uma nova vida. Eu não sei se você é crente há muito tempo, ou se você está pouco tempo no Evangelho. Isso pouco importa. A única coisa que eu quero que você entenda e saia daqui esta noite, é entendendo que você precisa conhecer os Deus das Escrituras. Você precisa conhecer esse Jesus que tanto falam, esse Jesus que transforma, que liberta. Pedro era um homem que andava com Jesus. No momento em que Jesus vai para a cruz, se você reparar, Pedro negou Jesus 3 vezes. Quando Jesus vai para a cruz, a Bíblia diz que só tinha um camarada com ele, que era João. Cadê os outros? Judas havia suicidado. Cadê os outros 10? Aonde estavam? Eu te pergunto, Jesus mudou com aqueles caras, aqueles 10 que não estavam na cruz? Jesus mudou ou não? Não. Sabe por quê? Porque Jesus não olha para as falhas, Jesus olha por aquilo que eles vão render lá na frente. Por isso, quando Jesus olhou para você e olhou para mim, ele não viu aquele Leonardo que vivia aquela vida ridícula no passado. Ele, quando me olhou lá atrás, ele quis me resgatar, porque ele sabia que esse dia estava se cumprindo. Assim como Jesus chegou na sinagoga e começou a ler o livro do profeta Isaías e disse: hoje está se cumprindo, hoje está se cumprindo essa palavra. Eu hoje posso dizer para você, hoje está se cumprindo aquilo que ele tinha visto lá atrás, que eu nunca imaginei que existiria. Hoje talvez você não entenda, Deus está falando algo para o teu coração, que um dia lá na frente você vai entender, vai assim: meu Deus, como a chave virou. E entenda uma coisa, isso vai acontecer, é fato. A única coisa que pode acontecer é como aconteceu com Jonas, é você fugir daquilo que Deus tem para você. E aí sabe o que vai acontecer?
Ele vai continuar atrás de você, até te pegar. Meu Deus. Porque quando Ele quer operar alguma coisa na vida de alguém, não tem como fugir. Se renda ao Senhor nesta noite, entregue o teu coração para Ele dizer assim: Pai, eu estou aqui, faz em mim aquilo que Tu quer fazer. Não deixa mais eu viver os meus desejos e as minhas vontades, mas penetra no meu ser e faz eu viver um renovo. Você é o verdadeiro renovo.